Amados e queridos irmãos, nessa oportunidade eu quero cumprimentar todos na paz do Senhor e nós estamos de volta. Dessa vez nós não estamos trazendo um vídeo, a gente aparecendo, mas a gente vai trazer só o áudio, até porque a gente está experimentando gravar desta forma, porque os outros vídeos, alguns irmãos estavam comentando de que o áudio estava muito baixo. Então a gente vai fazer isso dessa forma para a gente ver se vai ficar bom. E aos irmãos já pode entrar nos comentários aí e deixar aí o seu comentário, o que achou, se o áudio está bem, se precisa melhorar mais alguma coisa. Então a lição de hoje nós vamos comentar um pouquinho sobre a lição de número 3, com base em Êxodo, capítulo 8 e o capítulo 9. E nós vamos falar sobre as pragas, da segunda em diante, porque na lição de número 2 teve um tópico que a gente comentou sobre a primeira praga. Então a gente já vai passar aqui da segunda praga em diante. Então na lição de hoje eu quero, como de costume, apresentar os nossos objetivos. O primeiro objetivo é compreender o significado das pragas e o segundo objetivo é saber que a redenção é obra exclusiva de Deus. E o terceiro e último, glorificar a Deus que humilha os falsos deuses. Então, nessa lição de hoje, a gente vai entender, através dos objetivos, que Deus ele é o responsável, pela redenção da obra da salvação. Ou seja, a salvação ela tem como fundamento a graça, e a graça ela é um dom gratuito de Deus. Deus é a origem dessa graça, da salvação. Então, o plano redentor tem como autor o próprio Deus. Então, a gente precisa também destacar que nessa lição vai ficar bem claro, bem nítido, que Deus ele sempre humilha os falsos deuses. Ou seja, aquele produto da consciência, aquele produto da mente humana, onde eles se dobram diante de um objeto para adorar, e Deus, através dos seus milagres, mostra que isso tudo é engano, que isso tudo é uma mentira. Então a gente vai ver nessa lição de hoje que os deuses do Egito, todos eles, vão ser humilhados através desses milagres de Deus, através das pragas que o Senhor ele vai enviar à terra do Egito. Então, na lição de hoje, o tema as primeiras pragas, a gente vai ver aqui o texto áureo, que se encontra em Êxodo capítulo 8, versículo 5, que diz: Disse mais o Senhor a Moisés: Dize a Arão: Estende a mão com o teu bordão sobre os rios, sobre os canais e sobre as lagoas, e faz subir rãs sobre a terra do Egito. Então esse é o nosso texto áureo, é aonde a gente vai ver aqui a ordenança do Senhor ao sacerdote, ou ao sumo sacerdote, que até então ele ainda não era sacerdote, Mais tarde ele vai ser o sumo sacerdote, mas aqui ele já estava em uma fase, de aprendizagem, aqui ele já estava obedecendo o mandado de Deus, e aqui ele estava decretando aquilo que Deus tinha colocado na sua vida. Então, a verdade prática. Verdade prática. As pragas foram sinais e maravilhas que revelaram não apenas o poder, mas também o senhorio de Deus sobre o universo. Então, essa é a nossa verdade prática. Ela nos traz informações de que essas pragas que foram enviadas sobre o Egito, elas foram sinais e maravilhas que foram aí enviadas de Deus, através de Moisés, de Arão, para provar para o Egito que o objetivo de Deus era libertar o seu povo, com seu braço forte. E é isso que a gente vai ver em todo o decorrer ou em todo o comentário desta lição de hoje.
A nossa verdade prática, ela nos informa que essas maravilhas, elas são sobrenaturais, elas têm uma origem espiritual, porque foi o próprio Deus dos hebreus que enviou, e a gente vai ter aqui a nossa introdução contextualizando essas verdades que a gente viu aqui na nossa verdade prática. A introdução ela inicia dizendo: veremos nesta lição uma sequência da segunda à sétima praga, uma vez que já vimos a primeira praga das águas transformadas em sangue. As pragas das rãs é a última que os magos conseguiram imitar, e juntamente com a praga dos piolhos são as últimas a atingir os egípcios hebreus. Isto leva-os a reconhecer o grande poder de Deus, que eles não podem imitar, e que estabelece um limite invisível entre os egípcios e os hebreus, de modo que as pragas passam a alcançar somente os egípcios. E isso intensifica o juízo divino sobre o Egito e evidencia a falsidade dos seus deuses pagãos. Então a gente observa bem aqui a nossa introdução que essas pragas que foram enviadas, a gente precisa destacar isso, levar diante da nossa classe, que os magos do Egito, eles sempre procuraram imitar, mas eles só imitaram as primeiras, né? Como ia seguindo uma sequência, né? Então eles pararam por ali porque eles mesmos foram acometidos com essas pragas, como por exemplo a praga das úlceras. Esses próprios magos, eles foram acometidos com esse mal e eles não podiam fazer nada, nem mesmo para imitar e nem tampouco para se livrar dessas enfermidades. Então a gente vai estudar nesse primeiro ponto a praga das rãs e dos piolhos.